Olá, eu sou o jornalista Márcio Cota. Vim aqui para falar tudo o que você quer saber sobre o coronavírus, mas usando o otimismo sem pânico ou pessimismo. Se já era conhecido desde os anos 60, por que passar de epidemia para pandemia em tão pouco tempo? Antes, não se esqueça da palavra mágica: higiene. Lavar sempre as mãos com água e sabão, gastando um pouquinho do seu tempo, pelo menos 20 segundos. Se não tiver pia, use o álcool gel. Evite aglomerações. E, se tiver qualquer sintoma parecido com a gripe, comunique imediatamente às autoridades de saúde de sua cidade. Não saia procurando médicos, postos ou hospitais. Saindo de casa, você pode se contaminar ou contaminar outras pessoas se estiver com o vírus. Assista esse vídeo até o final, pois existem muitas informações interessantes aqui que não é fake news. Os dados foram pesquisados meticulosamente com fontes 100% credíveis. Não sou um médico, mas um jornalista graduado pelo UniBH, faculdade onde aprendi a usar a ética em minha profissão. Jamais passaria qualquer informação ou emitiria uma opinião sem uma incansável apuração da verdade. E enfatizando, todas as minhas fontes são de total credibilidade. Agora vamos direto ao assunto? Vamos sim. O que é o novo coronavírus? Em janeiro de 2020, foi nomeado de Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde. Em primeiro lugar, quero explicar por que é chamado de novo coronavírus. Esse vírus já circulava entre nós desde os meados da década de 60, segundo o Ministério da Saúde, é claro, e já com o nome de coronavírus. É dado o nome de corona pelo fato de o vírus carregar em seu revestimento coroas, que são as coronas. Na verdade, é uma grande família, ou seja, há mutações entre eles. Porém, antes de janeiro de 2020, só eram conhecidos apenas 6 desses tipos que infectam humanos. Em dezembro de 2019, começou a ser noticiada uma epidemia em Wuhan, na China, inicialmente com 17 mortes, causando grande preocupação na medicina. As vítimas eram acometidas de uma pneumonia em muito pouco tempo. Para pessoas com pouca imunidade, isso foi fatal. Após estudos minuciosos, descobriram que houve mutação do coronavírus, sendo então chamado de novo coronavírus. Então agora são 7 deles que nós humanos somos suscetíveis de contaminação. Lembremos aqui de cuidar muito bem dos nossos idosos, também pessoas que já têm alguma doença imunossupressoras, aquela que baixam nossa defesa contra ataques de micro-organismos. Há 18 anos atrás, em 2002, esse vírus matou 774 pessoas, levando 8.098 a serem infectadas. Essa epidemia foi chamada de SARS, em português, a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Teve como seu veículo, ou seja, o ser vivo que carregava esse vírus, chamado de civeta ou gato de algalha, um parente próximo do guaxinim. Esse animal é uma comida muito apreciada na China. Em 2012, houve a Síndrome Respiratória do Oriente, chamada de MERS, sigla também em inglês. Foram 2.994 vítimas infectadas, matando 858 pessoas na época. Esses vírus mantinham-se vivos em dromedários, animais comuns naquela região em que muitos turistas tiveram contato, disseminando-os para outros países. O coronavírus detectado em Wuhan, na China,
pode ter sido provavelmente incubado em seres vivos, como frutos do mar ou a baleia beluga, que é um mamífero aquático. Também os animais selvagens que são comercializados por lá, como morcegos, cobras, coelhos ou mesmo as nossas conhecidas galinhas. Isso ainda não foi confirmado 100%. No início da epidemia, em janeiro de 2020, muitas pessoas diziam ser apenas notícias da mídia para derrubar a economia mundial, uma vez que a China é o maior parque industrial do mundo. Essa não foi a realidade, pois com poucos dias, todos os continentes já tinham casos da doença comprovados. Nos países da América Latina, mesmo sendo poucos, foi alarmante. Afinal, na China já haviam milhares de mortos. Em 11 de março foi decretada uma pandemia. Se estivéssemos no início do século passado, esse vírus não se disseminaria tão rapidamente por todo o mundo, pois ainda não haviam as milhares de viagens diárias com modernos aviões cruzando o planeta dia e noite. Hoje somos uma aldeia global. Pessoas de todos os continentes se encontram todos os dias. No mundo, morreram 14.732 pessoas com o Covid-19 nos dados do dia 22 de março de 2020. No mesmo dia, na China, já eram contabilizadas mais de 81 mil pessoas contaminadas, com 3.261 mortes. Há um fato contundente antes da epidemia em Wuhan. O médico chamado Li Wenliang, de 34 anos, avisou que esse vírus do tipo da SARS, aquele que citei agora há pouco, era uma grande ameaça de epidemia. Porém, ele foi acusado de estar causando pânico na população e ainda entrando em assuntos sigilosos do governo chinês. O Dr. Wenliang estava certo. Em 1º de fevereiro foi diagnosticado com o coronavírus, mas no dia 6 não resistiu e veio a óbito, sendo contaminado em pleno ofício, tentando salvar vidas de seus compatriotas. Em seu enterro, ele foi aclamado como herói, causando grandes manifestações contra o governo chinês. A Itália é um dos países com a maior quantidade de vítimas fatais. No dia 23 de março, à tarde, já tinham contabilizado 651 mortes em um só dia, ultrapassando a China, que reduziu drasticamente novos casos nesse mesmo dia, sem nenhuma morte. Depois da Itália e China, o Irã e Espanha vêm liderando em quantidade de mortos. O Brasil parecia imune ao coronavírus, pois no começo, com apenas alguns casos, eram apenas suspeitos. Aos poucos, apareceram várias confirmações de brasileiros infectados. Hoje, na terça-feira, dia 24 de março, o Brasil já soma 1.965 casos, com 34 mortes. Só em São Paulo foram 30. Afinal, já não era mais uma epidemia, estamos na pandemia. Talvez algum de vocês possa perguntar qual a diferença entre epidemia e pandemia. Antes vou falar sobre o surto, que vem antes da epidemia. É quando uma doença inesperadamente atinge uma determinada região específica, como, por exemplo, acontece com o surto de dengue em um bairro. Epidemia é o surto em várias regiões, mas pode ocorrer
em níveis municipal, estadual ou nacional. Pandemia é quando uma doença atinge vários países no mundo inteiro, como ocorreu com a Covid-19. Ainda teríamos a endemia, aquela doença que atinge apenas uma região, por exemplo, a febre amarela no norte do Brasil. Mas isso não vem ao caso no momento. Voltando ao coronavírus, a Covid-19, estamos vivendo caos? Será o fim da humanidade? Não, calma, nada disso, meu amigo, nada disso. Hoje vivemos em um mundo globalizado, as informações chegam quase imediatas. Isso faz com que os governos se adiantem para que não ocorra o pior. A ciência está avançada. Vacinas são criadas com muito mais rapidez. Os laboratórios contam com mais tecnologias para criar novos medicamentos. As medidas drásticas tomadas pelos governos federal, estadual e municipal, em que alguns não concordam, são para salvar a humanidade e para que não aconteça a tragédia que ocorreu com a Itália. Por não seguir recomendações da OMS. Afinal, tamanho não é documento. Um vírus com milésimas partes de 1 milímetro pode exterminar a população da Terra. Calma. Eu disse pode. Isso é uma hipótese mínima de acontecer. Vou enfatizar o que disse antes aqui. A medicina está extremamente avançada. Já inventaram inúmeras vacinas no decorrer do tempo. E falo mais, uma época em que não havia tantas tecnologias como a informática e a internet. Atualmente, cientistas trocam informações em tempo real. O DNA do coronavírus está sendo estudado incansavelmente e em um futuro breve serão pouquíssimos casos desse mal. Para não alongar mais essa conversa, pois se fôssemos falar detalhes do novo coronavírus, ficaríamos aqui por longas e longas horas. Vou apenas citar um dos avanços da medicina. Há mais de 100 anos, pessoas pegavam uma doença chamada tuberculose e era fatal. O doente se isolava para morrer. Hoje, com a simples vacina, é uma doença praticamente erradicada. As crianças são vacinadas e ficam imunes a esse mal. A verdade é que desde os mais remotos tempos, prevenir é melhor do que remediar. Então, quando passar essa tempestade e vier a bonança, continue se cuidando. Que o aprendizado com essa pandemia nos faça refletir que aqui nada somos. Que vivamos com mais compreensão, paz e positividade para um futuro melhor. Que surjam novos paradigmas para o bem. Agora, além do otimismo, falo novamente da palavra mágica: higiene. Higiene em tudo que fizermos. Um hábito simples de lavar as mãos com água e sabão e, quando não houver, usar o álcool gel, que ficou raro nesse mês de março. Mas voltará a ser um simples produto de limpeza. E lembre-se, pânico jamais. Pensamento positivo sempre. Muito obrigado e até breve.